Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com a nossa playlist de filosofia medieval. Como vocês se lembram, nós temos os padres apostólicos, que são aqueles que conviveram com a figura histórica de Jesus, o Cristo, e na sequência os padres apologistas, que alguns no começo chegaram a conhecer os padres apostólicos, outros não, mas os padres apologistas fazem a defesa do cristianismo nos 5 séculos seguintes e antes da Idade Média. Nós estamos hoje aqui para falar sobre mais um desses padres apologistas. Está na Antiguidade, não está na Idade Média, não tem uma relação boa com a filosofia, mas mesmo assim será muito importante para entendermos o fenômeno da filosofia medieval, para entendermos o fenômeno da assim chamada filosofia cristã. Então, hoje nós iremos falar sobre Ambrósio de Milão. Ele nasce no ano de 340 e vem a falecer no ano de 397, aos 57 anos de idade. O Milão, Ambrósio de Milão, vem do fato não dele ter nascido nessa cidade. Na verdade, ele nasceu no que hoje nós entendemos por Alemanha. Milão, na época, era a capital do Império Romano do Ocidente. Houve a troca de Roma para Milão, onde estava a família imperial. E o Ambrósio, ele é designado bispo desta cidade. Então ele é bispo de Milão, por isso Ambrósio de Milão. Milão, na Itália. Ele é considerado santo pela Igreja Católica Apostólica Romana e há uma festa litúrgica, onde se comemora o Ambrósio na data de 7 de dezembro. O Ambrósio ele realizou estudos na área jurídica, estudou retórica, oratória, pois todo bom advogado da época tinha de conhecer muito bem a oratória, a arte de falar bem, do convencimento. Ele estudou também literatura greco-romana e aí uma coisa interessante. O seu pai, que aliás veio a falecer quando ele era ainda muito criança, o seu pai era funcionário do império e administrava províncias. E o Ambrósio, quando se torna adulto, ele tem essa educação clássica muito boa e vai seguir o caminho do pai. Ele também vai se tornar um funcionário do Império Romano e há também de administrar províncias. O Ambrósio, enquanto bispo, ele há de trazer a questão do poder da igreja, porque a igreja naquele momento já era a religião oficial do Estado romano. Então o poder dessa igreja versus o poder temporal, que é o poder das autoridades do Estado, o poder dos imperadores. E ele há de entender que o poder da igreja é superior, há uma supremacia do poder da igreja sobre o poder temporal nas questões que concernem aos dogmas religiosos, nas questões religiosas. O problema é que acaba abarcando todo o Estado. Se você não dá um limite, qual é o limite para a questão religiosa? Não há. Porque tudo pode ter uma interpretação religiosa. Então isso acabou originando vários conflitos entre, por um lado, Ambrósio de Milão e por outros imperadores da época. Sendo que Ambrósio saiu vencendo em todos esses confrontos. Ele também, inclusive, ele manteve um diálogo constante com 3 imperadores romanos da sua época, que iremos falar já já. Ambrósio também é conhecido por ter sido ele o responsável pela conversão e pelo batismo de Agostinho de Hipona, que iremos falar dele posteriormente em outro vídeo. Muito importante Agostinho para toda a filosofia medieval, especialmente na Alta Idade Média. Nós temos algumas questões onde há um embate de Ambrósio com o Império. Por exemplo, a imperatriz Justina, a mãe do imperador
criança ainda, Valentiniano II, era ariana. E não só era, boa parte dos romanos convertidos, boa parte das pessoas cultas e com poder eram arianas. O que é ser ariano? Já falamos em outro vídeo. Trata-se de uma heresia aonde se aceita o cristianismo, se aceita que Deus Pai é o Todo-Poderoso, um Deus único, mas não se dá essa mesma dignidade de possuir a mesma substância de Deus Pai, nem ao Filho, Jesus, nem ao Espírito Santo. Então, tanto Jesus, tanto o Espírito Santo não teriam a mesma substância de Deus Pai. Não seriam Deus da mesma forma que o Pai. Então, basicamente isto. Eu acho que mais tarde até vale a pena, caberia fazer um vídeo especificamente sobre estas heresias. Esta e outras, que me parecem muito interessantes. Mas então vamos entender basicamente isso agora sobre o arianismo, criado por Ário. Então, a imperatriz Justina, justamente para ser ariana, e justamente para ver muita gente importante na corte que era ariana, ela intimou o Ambrósio a que cedesse 2 igrejas na cidade de Milão, isso por volta do ano de 385, 386, para serem templos arianos, porque não tinha um templo para os arianos. Então, que Ambrósio cedesse 2 templos. Só que Ambrósio se negou. O que é até interessante, porque veja, se a gente for pensar como Ambrósio se tornou bispo de Milão, voltando um pouquinho atrás, o Ambrósio na época era funcionário do Império e administrador, inclusive da província de Milão. E o que ocorre? Falece o bispo da cidade, que era ariano. E começa um confronto, uma contenda para ver quem seria o próximo bispo. Havia a facção dos arianos e a facção daqueles que não seguiam por essa linha de pensamento. Seguiam o dogma aceito por o Concílio de Nicéia. Pois muito bem. Temendo que houvesse um confronto entre essas 2 facções cristãs, o Ambrósio, enquanto administrador e funcionário público romano, ele se dirige à igreja onde está havendo a eleição do bispo e, como bom orador, ele faz um discurso a favor, entendeu? Que haja uma paz entre os 2 grupos, tá? uma solução de consenso. Enquanto ele faz esse discurso, uma criança grita: Ambrósio, bispo! Tá? E depois toda a congregação começa também a gritar: Ambrósio, bispo! E ele é aclamado realmente o bispo da cidade de Milão. Então veja, ele entra, as 2 facções o aceitam, achando que ele seria mais tolerante, tanto com os arianos, tanto com os não arianos. Mas depois que ele chega ao bispado, ele se mostra totalmente intolerante com relação aos arianos. Tanto que nessa contenda com a imperatriz, ele não há de ceder templo algum para os arianos, que ele vê realmente como uma heresia. No ano de 388, ocorre um fato. Nós temos a destruição de uma sinagoga numa cidade da Mesopotâmia. E o imperador Teodósio I, ele entende o seguinte, que os cristãos e os religiosos, os bispos, os padres, que lideraram essa destruição na cidade, dessa sinagoga, eles devem pagar pela reconstrução do templo judeu. O Ambrósio fica indignado. Ele entende o seguinte, que os cristãos não devem pagar a reconstrução de um templo dos judeus, de uma sinagoga, porque estes negam a Jesus como Deus. Tá? Então, como é que eu, que sou cristão, vou pagar a reconstrução de uma sinagoga? E ele consegue, junto ao imperador, a revogação desse decreto. Mas aí se cria uma injustiça, veja bem. Você só tem direito à justiça do Estado se você é cristão. Se você pertence a qualquer outra religião, inclusive o judaísmo, então a justiça do Estado
você não tem direito. O templo dos judeus, essa sinagoga, foi destruída pelos cristãos e ficou por isso mesmo. E pior, com a revogação da decisão do imperador, desses judeus serem indenizados, de terem o seu templo reconstruído, acabou gerando o quê? Que por todo o império, outras sinagogas fossem destruídas. E veja bem, o Ambrósio, ele também se opunha veementemente ao casamento entre cristãos e judeus. Não era concebível na cabeça dele que os judeus se casassem com cristãos. E uma outra questão interessante nessa relação dele com o Estado é quando ele é enviado pela Justina e por o seu filho Valentiniano II para conversar. Ele é um embaixador, ele vai na figura de embaixador, conversar com Magno Máximo para que este não invada a Itália e, consequentemente, Milão, pois havia este receio da invasão. E ele consegue. Ele consegue fazer com que a Itália não seja invadida naquele momento. Mas, posteriormente, em outra situação, a Itália e Milão são, de fato, invadidos. O imperador e a sua mãe fogem, o Ambrósio resolve permanecer na cidade, são feitos vários prisioneiros, e o Ambrósio opta por pegar toda a prataria que havia na igreja e derreteu tudo para transformar em prata e pura, não, e poder pagar o resgate daqueles que tinham sido presos, para soltar os prisioneiros. Uma outra questão ainda dentro desse embate entre igreja e Estado se encontra quando ele vem a excomungar. Olha só isso, ele vai excomungar e vai proibir a entrada na igreja, a igreja em Milão, do então imperador Teodósio I, que estava na época visitando Milão. E por que ele faz isso? Porque o Teodósio I tinha ordenado a morte de 7.000 pessoas. Essas pessoas moravam na cidade de Tessalônica. E no ano de 390 ocorreu ali uma revolta e mataram funcionários do império. E o imperador resolveu castigar, não. Mataram um funcionário do império, houve uma revolta, então ele mandou suas tropas lá, juntou todo mundo no estádio e houve 7.000 mortes. O Ambrósio entendeu que isso era um pecado. E até o imperador praticar a penitência, ele realmente não conseguiu entrar na igreja. Coisa impensável de ocorrer pouco antes, com alguns imperadores atrás. Tá? Então a força do Ambrósio enquanto representante da igreja de barrar o imperador na igreja, e não só isso, de obrigar o imperador a fazer penitência para que seja novamente aceita. Outra questão importante nesse embate é o ano de 392, quando, após algumas revoltas e conspirações, o Ambrósio vai interceder junto ao Teodósio a favor do usurpador do trono do Ocidente, porque o Teodósio tinha derrotado o cara e seria pena de morte. Não? O Valentiniano II, ele foi suicidado. Ele apareceu como tivesse sido cometido suicídio, mas na verdade ele foi assassinado. Então o trono foi usurpado, o trono do Ocidente. E o Teodósio I reuniu suas tropas lá de Constantinopla, no Oriente, invadiu o Ocidente e retomou o trono. E nesse tocante, em 392, o Ambrósio vai interceder junto ao Teodósio para que não cometesse algum ato altamente destrutivo para com aqueles que o traíram, na verdade, que traíram o Valentiniano II, que o mataram. Bem, gente, vamos prosseguir. Mas antes de prosseguirmos, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário também a essa questão sobre os padres apologistas, em particular
o Ambrósio de Milão. Bem, vamos prosseguir então. Como eu estou falando, o Ambrósio teve esse convívio intenso com esses 3 imperadores. O Graciano, o Valentiniano e o Teodósio. E conseguiu, nesses embates entre o poder da igreja e o poder temporal, o poder do Estado, ele conseguiu convencer esses imperadores a que executassem ações a favor do cristianismo, contrário a outros cultos e a outras religiões. Como já vimos, a questão do templo dos judeus, que havia a ordem do Teodósio para a reconstrução e ele fez essa ordem ser revogada. Mas veja, não só isso, houve várias ações contrárias aos não cristãos e às antigas religiões do Estado romano. E vários cultos, porque haviam vários e vários deuses, então vários cultos foram terminantemente proibidos. Os templos foram destruídos, os cultos foram proibidos, os cultos foram tornados ilegais. Se antes quem era ilegal era o cristianismo, agora todas as outras religiões se tornam ilegais. Legal, só o cristianismo. Então, não foi só o templo, que eu citei ainda há pouco, dos judeus, aquela sinagoga que foi destruída. Várias outras sinagogas e vários outros templos de outros deuses foram destruídos. Bem como várias estátuas dedicadas aos deuses foram removidas dos seus lugares. E cabe também citar os 391 decretos que Teodósio I colocou contra as práticas religiosas não cristãs. Veja bem, são 391 decretos do Teodósio contra práticas não cristãs. Não é pouca coisa, não. Temos também, vale citar isso, a remoção da estátua da deusa Vitória, que ela se encontrava dentro do Senado romano. E veja, isso ocorre por ordem do imperador Graciano. Depois o Senado quis até recolocar essa estátua, tentou interceder junto ao imperador para que retornasse a estátua da deusa Vitória ao seu local, mas não conseguiu. Não havia mais espaço para qualquer outro culto, qualquer outra religião, qualquer outra permanência. Total intolerância para tudo que não tivesse a ver com o cristianismo. E o Ambrósio, ele há de combater o arianismo, como eu já falei no início, e outras heresias comuns à sua época histórica. Ele, na sua formação pessoal, profissional, ele teve influência do estoicismo, que vem lá da filosofia, e ainda vamos fazer um vídeo específico sobre o estoicismo. Ele teve influência do Orígenes, que você há de encontrar um vídeo específico sobre ele no nosso canal, e do Basílio, que também encontrará um vídeo específico sobre Basílio no nosso canal. Além de outros padres apologistas. E, em particular, a partir do Orígenes, o Ambrósio faz uma leitura do Antigo Testamento, tanto literal, ou seja, vale o que está escrito, tanto alegórica, ou seja, usando de metáforas e metonímias. O que está escrito aqui é uma alegoria que representa uma outra coisa, um significado mais profundo. Eu tenho de traduzir o que está escrito na Bíblia, tentar entender. Não é necessariamente o sentido literal. E ele há de aceitar o credo de Nicéia. Teve o concílio de Nicéia e foram colocados vários dogmas nessa época, e o Ambrósio há de aceitar os dogmas do concílio de Nicéia. E também ele há de ser um defensor de um dogma que mais tarde a Igreja Católica, Apostólica Romana, há de bater o martelo a favor do mesmo. Até hoje esse dogma é aceito, mas ele é um dos defensores da virgindade perpétua de Maria. Ou seja, Maria, no corpo na qual Jesus foi gerado, quando ela ficou grávida de Jesus, ela não perdeu a virgindade. Ela não teve uma relação carnal com um homem para daí engravidar. E quando Jesus, o filho dela, nasceu, ela também não perdeu a virgindade. E ela não teve outros filhos posteriormente, de modo que esta mulher
ela continuou virgem para o resto de sua vida. Então, é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Ela foi sempre virgem. Consequentemente, o Ambrósio há de defender, claro está, a virgindade como sendo algo muito superior ao casamento. Se você há de escolher entre casar e ser virgem, é melhor você manter a virgindade do que o casamento. Pois bem, este é o Ambrósio. Espero que tenham gostado e deixem o seu comentário ao vídeo para eu saber como é que você está sentindo o nosso vídeo, a nossa forma de apresentar esses autores. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais!